Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Benavente. Passo desde já a apresentar o nosso painel de comentadores, o nosso painel habitual, que é composto pelo Hélio Justino, vereador da CDU no município de Benavente, também Ricardo Oliveira, vereador no município de Benavente pelo PSD, e pelo Partido Socialista, o Pedro Pereira, vereador também no município de Benavente. Agradecer mais uma vez a vossa presença e disponibilidade para participarem no Cheque Mate, que de resto já fez mais de um ano, uma data que foi assinalada a semana passada. Isto o tempo passa muito depressa. Regressando então, ou começando a avançar com algumas das questões que dizem respeito ao município, um dos casos que foi abordado esta semana na reunião de Câmara e que tem vindo a ser acompanhado há algum tempo tem a ver com o estabelecimento do Grebengão em Benavente. Pela informação que foi dada pelo Hélio Justino, as medições de ruído do estabelecimento já foram feitas por uma empresa no passado fim de semana. Perguntar ao Hélio em que ponto de situação é que está este processo e se já há resultados das medições de ruído e para onde é que este processo caminha, tendo em conta as queixas que têm vindo a ser referidas por parte do ruído deste estabelecimento, Hélio. Antes de mais, bom dia, cumprimento já a Marta, a equipa, aos colegas de painel, o Ricardo Oliveira e o Pedro Pereira, e também a todo o auditório da Iris. Relativamente ao processo Grab and Go, que se arrasta de facto já há tempo demais, eu diria, fazer apenas uma pequena correção, não foi no fim de semana passado, portanto as medições terão sido feitas já há mais tempo. É um processo, como referi, delicado, porque nós não temos dúvidas que, porque é visível até através das fotos, dos vídeos que o reclamante nos envia, não temos dúvidas que há incómodos que são provocados, mas fora do estabelecimento, ou seja, naturalmente que há um nexo de causalidade entre a utilização do estabelecimento e o ruído que é provocado. Se ele não existisse ali, naturalmente que não havia o ruído. Mas o ruído acontece esporadicamente, eu diria, e portanto surge-nos a dúvida em termos da proporcionalidade da medida, até porque fora do estabelecimento, o estabelecimento reúne todas as condições de funcionamento, fora do estabelecimento é que acontecem os incómodos e naturalmente esta é uma questão de ordem pública. Ainda assim, e em virtude do nexo de causalidade, naturalmente que a Câmara está a procurar gerir o processo e tomar uma decisão justa. Precisamos de elementos, fizeram-se algumas medições através da equipa da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, como de resto é habitual nestas situações. A determinada altura, eu penso que por conflitos com o reclamante, os técnicos da comunidade recusaram-se a fazer mais medições, e porque aquelas que fizeram não permitiam, de facto, não eram suficientemente esclarecedoras para que se tomasse uma posição, e entendeu-se que a melhor solução para arrumarmos de uma vez por todas com este processo que se arrasta era a Câmara Municipal contratar uma empresa privada, o reclamante contratar também uma outra empresa privada e as duas fariam medições e depois, em função do resultado, tomaríamos as devidas decisões. Chegámos a um acordo porque a empresa privada que foi contratada, a ISQ, é de facto muito bem referenciada no mercado e o reclamante esteve de acordo que de facto o resultado produzido pelas medições desta empresa seriam naturalmente fidedignos e ele aceitaria naturalmente esses resultados. As medições foram feitas, portanto, sem o conhecimento da Câmara Municipal, eu diria, porque é assim que as coisas devem acontecer. Naturalmente que este tipo de medições pode estar agendado e depois pode não acontecer o ruído nesses períodos e, portanto, há timings, porque só faz sentido que a medição seja feita numa noite em que o ruído se verifique. Mas ainda não há resultados para já. Não há ainda os resultados, é o que aguardamos, eu penso que estarão para breve, vamos mas não temos ainda os resultados. Ricardo Oliveira, estamos a falar de um reclamante, e isso tem vindo a ser referido pela Câmara, que se trata apenas de uma pessoa a reclamar ruído daquele espaço. Justifica-se o espaço encerrar por um reclamante? Qual é a sua opinião relativamente a este assunto? Bem, antes de mais,
cumprimentá-la a si, cumprimentar também os vereadores aqui presentes e todos aqueles que nos vêm através, ou ouvem através da Rádio Íris e que nos vêm através do Facebook ou da televisão. É triste nós termos que estar a falar deste assunto, que é um tema, digamos, do âmbito municipal e daquilo que é o funcionamento da Câmara Municipal, termos que estar a falar dele outra vez na praça pública, porque, ao fim e ao cabo, é um debate e é triste que, passados praticamente, eu penso que são já 3 anos, este processo não tenha fim à vista, ou que não tenha já sido concluído. É inconcebível que alguém, seja quem for, qualquer munícipe, que pretenda uma resposta da Câmara Municipal, e daqui penso que todas as partes precisam de uma resposta da Câmara Municipal, que esperem tanto tempo por essa mesma resposta. Isto revela uma grande incapacidade da Câmara Municipal de resolver os problemas às pessoas. E neste caso, a Marta diz que é só um reclamante, eu, tanto quanto sei, há um representante, mas são mais os reclamantes. Portanto, há mais vizinhos, tanto quanto sei também, corre um processo em tribunal e, portanto, há vários vizinhos como testemunhas e, portanto, não será só um a reclamar. O que é certo é que as pessoas precisam de uma resposta. E a Câmara Municipal de Benavente, quando é chamada a dar uma resposta, não a dá. E, portanto, não sei o porquê de andarmos tanto tempo a atrasar este assunto. Existe, de facto, o vereador Hélio Justino reconhece isso, existe a perturbação das pessoas. De facto, um estabelecimento daquela natureza num meio residencial, como é aquela zona da Vila de Benavente, causa, efetivamente, transtornos. Mesmo não se passa em Samora, não é? Portanto, há um mesmo estabelecimento e, nesse caso, não há... Mas em Samora a conjuntura é completamente diferente, porque o estabelecimento está inserido em plena avenida principal da cidade e as pessoas aí, bem ou mal, já vivem com ruído todo o dia e toda a noite. Toda a noite passa trânsito naquela avenida. É diferente de instalarmos um estabelecimento deste tipo numa zona residencial que não tinha quaisquer registros de perturbação da ordem pública antes da instalação deste estabelecimento e que depois começa a ter. E tanto quanto sei, são já vários os autos da GNR. É por demais evidente este nexo de causalidade, porque as pessoas, é natural, não fazem por mal, não estão com certeza que a fazer por mal, é natural, a pessoa vai lá dentro comprar um snack ou uma bebida, vão em grupo, muitas vezes jovens e não jovens, vão em grupo e depois ficam à porta. Eu aqui, neste tipo de decisões, só para dizer, neste tipo de situações, gosto sempre também de me colocar como se fosse eu a viver a situação, como se fosse eu o proprietário de um estabelecimento, seja ele qual for, eu não estou agora a referir-me em concreto a isto, o sentimento que eu poderia ter de estar a causar incómodo ou não à vizinhança, toda a gente pretende ter boa vizinhança, seja qual for o estabelecimento. Mas coloco-me também no lado das pessoas que estão a ser penalizadas com aquilo. E, portanto, penso eu que vivendo perto de um estabelecimento destes, ou de um café, ou seja o que for, eu, com a minha família, se estivesse há 3 anos à espera de uma ação da Câmara Municipal, possivelmente também já estaria em desespero, porque o que nós pretendemos do município é que tome decisões. Vamos avançar, Pedro. Relativamente a este processo da Grab & Go, qual é o ponto de vista do Partido Socialista? Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado. Agradecer o convite à Rádio Íris, cumprimentar os meus colegas vereadores da CDU, Hélio Justino, e do PSD, Ricardo Oliveira. E acrescentando apenas àquilo que já foi dito pelos meus colegas vereadores, apenas quero utilizar o poder de síntese para dizer mais qualquer coisa. Aquilo que nós esperamos da Câmara Municipal é que trate os processos, e neste caso as reclamações, o mais depressa possível. É verdade que tem sido neste mandato e já no anterior tem surgido muitas queixas de e-mails que são enviados para o Gabinete de Apoio ao Presidente
e para o próprio Presidente da Câmara, e eles não têm a resposta célere que todos os municípios desejariam. Aliás, até vão às reuniões de Câmara lamentar-se desse facto. E, portanto, aquilo que espero e aquilo que o PS espera é que este assunto não se arraste mais no tempo e seja qual for a decisão, que ela seja tomada. Também é verdade que à Câmara Municipal compete, no fundo, gerir aquilo que está no domínio público e o ruído sendo na esfera pública, fora do estabelecimento, ficando provado que causa perturbação e a quem lá vive, a Câmara aí tem um papel decisivo. Naquilo que são litígios depois privados, também compete ao Tribunal a decidir, e uma vez que o processo está no Tribunal, também temos que aguardar por essa decisão. 10 segundos, Hélio. Só um breve esclarecimento, dizer que as decisões da Câmara têm que ser bem fundamentadas, porque neste caso concreto, qualquer que seja a decisão, uma ou outra parte vão reclamar. E, portanto, nós não podemos tomar as decisões em função da vontade de uma das partes. Ela tem que ser justa, tem que ser isenta e imparcial e, portanto, naturalmente tem que estar bem fundamentada. E sem as medições, todos achamos que é tempo a mais, mas sem as medições, naturalmente, que é o instrumento principal para que a Câmara tome uma decisão definitiva relativamente a este processo, até porque os autos da GNR, uns referem que deslocaram-se ao local e não constataram ruído, outros sim, dizem que se constataram ruído. Existem abaixo-assinados de moradores a queixarem-se. Existem 2 moradores que já se manifestaram expressamente e mais veementemente relativamente a esta situação. Existem depois abaixo-assinados com outros moradores que dizem não estar incomodados com a localização daquele estabelecimento. Portanto, é um processo vamos aguardar então as mas o direito ao descanso naturalmente, todos reconhecemos isso. Vamos avançar e há municípios no país, já há notícia de outros municípios no país que tomaram decisões de restringir o horário de funcionamento deste tipo de estabelecimentos. Vamos, interessante, avançar o tema, logo se vê então depois o resultado das medições de ruído e voltamos a falar sobre este assunto. Só mais uma chega, porque esta questão que o vereador Ricardo Oliveira referiu é importante. Até determinada altura eram as câmaras municipais que passavam as licenças e também os horários de funcionamento dos estabelecimentos. Com a lei do licenciamento zero, qualquer estabelecimento pode abrir sem passar pela Câmara Municipal e qualquer estabelecimento pode praticar o horário que quiser dentro das 24 horas que tem o dia. Okay. E, portanto, esta situação veio complicar a margem de manobra das câmaras municipais para tomar as decisões. Mas a Câmara pode restringir. Tem que alterar o regulamento para esse efeito, não pode restringir. Vamos avançar de tema, vamos falar sobre transportes e mobilidade, o novo tarifário dos transportes públicos com valores mais reduzidos e que era para entrar segunda-feira em vigor nos municípios de Alzira do Tejo, só vai acontecer no mês de maio. Segundo a comunidade, esta questão deveu-se a uma discrepância nos dados que foram facultados por um dos operadores de transporte da região. Entretanto, ainda na sexta-feira, o Primeiro-Ministro garantiu que todas as comunidades intermunicipais até 15 de maio vão ter medidas mais ajustadas aos territórios para aumento da oferta de transporte público ou da redução. Pedro Pereira, que comentários é que faz estas questões dos transportes no que diz respeito ao valor que vai para o município de Navente através da comunidade e para também comentar relativamente a este atraso que, afinal, no município de Navente e nos municípios de Alzira do Tejo, esta redução só vai entrar em vigor em maio, Pedro? Bom, eu penso que temos que ver o lado positivo da questão. É uma medida inédita, extraordinária, que este governo levou a cabo. Está de parabéns, tem feito um esforço muito grande para ir ao encontro das necessidades das populações e penso que não é por algum atraso, porque o orçamento também é limitado. E tem que se fazer contas, porque o dinheiro não dá para todas as áreas que estão necessitadas, saúde, transportes, educação, sobretudo emprego, e portanto este governo está a fazer, a meu ver, aquilo que pode
e também uma coisa muito importante, que é não prometer aquilo que não pode cumprir. E aquilo que pode cumprir, faz. Acho que essa é uma imagem de marca deste executivo, do António Costa em particular, suportado por um excelente Ministro das Finanças, que tem feito um trabalho extraordinário. Relativamente, indo ao encontro da sua questão, o município de Benavente está envolvido, juntamente com outros, na comunidade intermunicipal, que é quem está a liderar este processo. Eu já tive a oportunidade de falar com o Presidente Pedro Ribeiro e o que ele me disse foi que a partir de maio, em princípio, haverá um desconto na ordem dos 30%. E, portanto, acho que é esse dado que devemos reter, sobretudo. Não é por mais um mês que vamos estar à espera, que vamos estar aqui a criar uma situação de crítica empolada, porque, de facto, até aqui isto não existia. E, portanto, aquilo que se espera é que, a partir de maio, por muitos anos, o país, seja com este ou com outro governo, consiga suportar estas medidas sociais que, de facto, são importantes no município de Benavente, porque as pessoas, com razão, se queixam de haver poucas rotas, os horários serem escassos para irem para o emprego ou para a escola, para outras localidades, e que são transportes que custam caro, os passos são caros, os bilhetes são caros. E isto, portanto, vem ajudar muitas famílias do município de Benavente e de toda a região, e eu penso que isso é positivo. Ricardo Oliveira, uma das questões que tem vindo a ser levantada tem a ver com o valor que é atribuído às áreas metropolitanas e aquele que é descentralizado para as comunidades intermunicipais. Mesmo autarcas do PS já têm referido nestas áreas que gostavam que esta verba fosse maior, para os municípios destas zonas terem um desconto também um pouco maior. Qual é a opinião do PSD face a esta matéria? Bem, primeira questão, e respondendo às palavras do vereador Pedro Pereira, os resultados obtidos pelo governo do Partido Socialista, que é suportado pela Geringonça, pelo Partido Comunista e também pelo Bloco de Esquerda, são resultados obtidos à custa da maior carga fiscal de que há memória. Isto é uma evidência. Nunca se pagaram tantos impostos em Portugal como hoje, em pleno ano 2019. E, portanto, à custa da maior carga fiscal de sempre e das cativações que são feitas pelo ministro Centeno, não é? Chamado em determinada altura o Ronaldo das Finanças. Vamos nos focar nas questões mais mas isto para depois falar dos passos. Porque, de facto, cria-se a ideia de que estamos numa situação favorável e, de facto, a conjuntura internacional e isto que eu referi, o pagarmos tantos impostos, a isto levou, que dá-se a ideia de se poder fazer tudo e, com a curiosidade disso acontecer em pleno ano eleitoral, em que existem 3 eleições que irão acontecer. E, com isso, pretendem agora, com este número dos passos, que é positivo para as pessoas, pretendem passar a ideia de que estão do lado das pessoas. Mas estão do lado só de algumas pessoas. Porque com esta medida nós ficamos a saber que em Portugal existem portugueses de primeira, de segunda e de terceira. Os portugueses de primeira são os portugueses que vivem na região de Lisboa. Os portugueses de segunda são os que vivem na região do Porto. E os portugueses de terceira são os que vivem nas outras regiões do país. Havia alguma questão relativamente a estes descontos? Não se devia avançar com esta medida? A medida devia avançar-se com esta medida quando ela fosse igual e justa para todos os portugueses. Porque eu não aceito que um português de Vila Franca de Xira, que está a 7 km do nosso município, ou um português de Alcochete, que também faz fronteira com o nosso município, paguem 40 euros mensais e possam circular em toda a região de Lisboa, e um português que fica ali no concelho de Benavente tenha que pagar
se formos a fazer fé naquilo que são os anúncios dos descontos que vão ser feitos, o passe mensal da Ribatejana para Lisboa irá baixar para os 120, 130 euros e os outros portugueses destas regiões que eu falo pagam 40 para andarem em todos os transportes. Que não são esses valores, não sei se o Hélio já tem alguma informação. Só dizer que... Deixa só ouvir o Hélio relativamente a esta matéria. Isso já tem ideia dos valores. Mas eu não terminei. Eu sei que temos que avançar. Portanto, relativamente a isto, a medida justa era todos os portugueses, nomeadamente os munícipes do concelho de Benavente, pagarem o mesmo e ter acesso a esta rede de transportes para a capital, porque nós temos milhares de pessoas que vivem no nosso município e que trabalham na região de Lisboa, ou em Vila Franca de Xira, ou até mesmo em Alcochete ou no Montijo. Portanto, é injusto não podermos usufruir dos mesmos benefícios que é dado a quem vive na área metropolitana. Vamos avançar, Hélio. Já tem ideia dos valores a que vai ficar o passo, por exemplo, de Benavente para Vila Franca ou de Benavente para Lisboa, utilizando a Ribatejana e depois o comboio? Assim, neste momento estão a decorrer ainda as negociações com a Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo e, portanto, não é possível afirmarmos com segurança qual os valores que vão ser praticados. Vamos aguardar, naturalmente, que a comunidade, fazemos todos fé, que vai negociar o melhor possível, bem como as outras comunidades intermunicipais do país, para que esta realidade extraordinária, porque esta medida é excelente, temos que o reconhecer, pena vir com este atraso significativo, já deveria ter sido implementada há muito mais tempo. O Partido Comunista Português apresentou em 1997 o primeiro projeto de lei na Assembleia da República relativamente a esta matéria, portanto, vamos pelo menos com 22 anos de atraso, porque é uma medida excepcional a diversos níveis, não é? Em termos sociais, permite poupanças significativas às pessoas, sobretudo aos trabalhadores que recorrem aos transportes públicos para fazer a sua deslocação casa-trabalho, trabalho-casa, mas muito mais do que isso. Permitem acesso, em termos de lazer, à cultura, os passeios, os convívios familiares, inclusive, e este é um dado que eu acho que é extremamente relevante, verificou-se nestes primeiros dias de implementação desta nova realidade, um aumento na aquisição dos espaços sociais na área metropolitana de Lisboa na ordem dos 32%. 50% desse valor foram adquiridos por cidadãos com mais de 65 anos, ou seja, permite aos nossos reformados poderem naturalmente deslocar-se com maior facilidade. Mas não é aos de Benavente. Permite naturalmente aos reformados deslocarem-se com maior facilidade, portanto, também é sob esse ponto de vista e sobre o ponto de vista da proteção ambiental e das medidas que tanto se falam, portanto, é uma decisão excelente a todos os níveis. Agora, naturalmente que o país é apenas um e ainda que as realidades sejam diferentes, as medidas devem ser implementadas de igual forma e, portanto, eu acredito que as negociações que estão a ser encetadas não só pela Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo, mas por todas as outras comunidades intermunicipais, terminem com uma boa... nunca vão chegar aos valores terminem com uma da boa, região de Lisboa. Terminem com uma boa decisão a este nível. Só 15 segundos para dizer que o Governo está, e as comunidades intermunicipais, em conjunto com as câmaras, a fazer todos os esforços possíveis dentro das limitações orçamentais. E formulo aqui um desejo às críticas que foram aqui proferidas a esta desigualdade entre cidadãos do país. Não há maior desigualdade do que aquela que havia antes desta medida. Aí sim, não havia desconto para ninguém. E, portanto, aquilo que eu desejo é que quando o PSD voltar a ser governo, ou outro partido que tiver essa missão, que faça um esforço de manter aquilo que o PS está a fazer. Com um possível aumento da procura, ou maior aumento de pessoas a comprar passes, os transportes vão acompanhar a evolução? Esse é um fator muito importante, porque eu próprio, que tenho que me deslocar de Samora Correia para Alenquer todos os dias para ir trabalhar, equaciona a possibilidade de começar a utilizar com maior frequência os transportes, que de vez em quando já utilizo, mas com maior
a regularidade. E como eu, há de haver, se calhar, centenas de milhares de pessoas neste país. E, portanto, as empresas, sobretudo, vão ter que se adaptar a esta nova realidade, comprando mais autocarros e dotando os autocarros de melhores condições. Agora, entre essa equação, melhores condições, melhores preços e melhor qualidade, não vai ser fácil, mas vamos ver. Os autarcas da comunidade intermunicipal deviam estar a lutar para que na nossa região as pessoas pagassem também os mesmos 40 euros que são pagos na região de Lisboa. Esta é que é a questão. A medida é boa, mas é desigual para as pessoas. Porque é que uns vão de pagar só 40 euros e outros vão de pagar 60 ou 70 ou 80 ou 100 ou 120, seja aquilo que for. Devia ser igual. Isto é que é justiça social. É ser igual. Oportunidades iguais para todos. Neste caso, os municípios de Benavente estão a financiar, irão financiar com os seus impostos, que nunca pagaram tanto como agora, volto a dizer, a redução dos passes na região do Ribatejo, certo, mas estão a financiar também a redução maior que houve na área metropolitana de Lisboa. Esta é que é a verdade e aqui está a injustiça da medida. E vamos ver, porque tiveram muita pressa em avançar com esta medida, porque não nos podemos esquecer que também em maio temos eleições europeias e em outubro temos eleições legislativas. Mas penso que se precipitaram porque as próprias empresas de transportes não estão preparadas para o possível aumento da afluência que vai acontecer. Nós temos comboios a deixar cair os motores, temos autocarros em que chove lá dentro, temos os transportes públicos na última. Mas ainda assim promovemos a sua utilização e bem. Ela devia vir acompanhada também da melhoria daquilo que é a oferta dos transportes para as pessoas. Vamos ver se depois vai haver então ou não essa melhoria da oferta dos transportes. Será uma questão de se ver, ainda não sabemos, não é, no futuro como é que isto se vai desenrolar. Centralizando aqui também mais a questão, ultimamente um assunto que foi falado tem a ver com o processo que terminou no Tribunal de Santarém, em que o ex-presidente da Câmara, António José Ganhão, foi absolvido do crime de corrupção e condenado a 2 anos e 6 meses de prisão com pena suspensa por um crime de prevaricação de titular de cargo político. Todos os arguidos foram absolvidos de corrupção de que vinham acusados, tendo a pena mais grave, 3 anos e 6 meses suspensa em execução, aplicada ao Miguel Cardia, ex-vereador. Foi ainda condenado a uma pena acessória de inibição do exercício de cargos públicos por um período de 5 anos. De destacar também que ambos recorreram desta sentença. Vou começar pelo Hélio Justino para fazer um comentário a este processo que finalizou, que envolve então aqui ex-autarcas do município de Benavente. Hélio. Dizer primeiro que o principal lamento foi a condenação pública que antecedeu a este julgamento e a esta sentença, a condenação pública de que foram alvos, e vou falar do António José Ganhão e do Miguel Cardia, que são naturalmente as pessoas que melhor conheço, enquanto homens, enquanto cidadãos, enquanto no desempenho de cargos políticos, e portanto a esse nível esse é o principal lamento, porque eles já foram condenados na praça pública. Agora esta decisão do Tribunal veio afinal dizer que corruptos não são. Naturalmente que foram condenados. Pessoalmente penso que o recurso vai finalmente fazer justiça, ainda que no exercício de cargos políticos todos nós estamos sujeitos a uma das nossas decisões ser colocada em causa de alguma maneira e, portanto, ninguém está livre de que isso aconteça, mas naturalmente creio que com o recurso a verdade total virá ao de cima e que serão também absolvidos destes crimes de prevaricação, tal como foram dos crimes de corrupção. Ricardo, um comentário também relativamente a esta matéria, sendo que o Presidente da Câmara também já referiu também em declarações à Iris FM que mantém a confiança no Miguel Cardia e, portanto, o Miguel Cardia continua como comandante operacional da Proteção Civil Municipal. De facto, este é um caso que teve a sua conclusão com a leitura da sentença, ou não, porque, entretanto, houve recurso e, portanto, o processo não podemos dizer que está, nesse aspecto não podemos dizer que está finalizado.
Aqui o que há a destacar é o seguinte: o comandante Miguel Cardia, uma pessoa a quem julgo toda a gente reconhece as mais altas qualidades no desempenho das suas funções de bombeiro e de comandante municipal, neste caso responsável pela proteção civil. E, portanto, é uma pessoa em quem toda a gente confia na comunidade porque lhe reconhece grandes qualidades naquilo que é o comando dos bombeiros e a organização dos bombeiros, não só de Samora Correia, mas também em termos municipais. Portanto, nesse aspecto, e não havendo uma condenação efetiva, acho que não se coloca sequer a questão da confiança. Ainda assim, destaca-se que foram todos absolvidos do crime de corrupção. E, portanto, isto alguma coisa quererá dizer. Foram um processo de tantos anos, e podemos mesmo dizer que a montanha pariu um rato. Agora, de facto, as pessoas, com certeza, que ao longo destes anos viram a sua imagem manchada na praça pública. Relativamente a isso, o PSD sempre foi muito recatado em comentários a este processo e a todas as pessoas envolvidas, porque nós entendemos fazer esta divisão muito bem feita. Ao Tribunal o que é do Tribunal, à vida pública e política, aquilo que é da vida pública e política. E nesse aspecto, nada aqui havia a referir sobre isso. Talvez a CDU não possa dizer o mesmo, e eu aqui tenho que referir aquilo que já foi dito por algumas vezes e já há alguns anos, e que me parece digno de registro, é que o professor António José Ganhão foi presidente da Câmara Municipal de Benavente durante décadas, muitos anos, e a sua simpatia, a sua cordialidade, quer se concorde ou não com as medidas que tomou, enfim, temos divergências profundas, como deve calcular, no PSD com aquilo que foi a ação política do António José Ganhão. Ainda assim, uma pessoa a quem se reconhecem qualidades enquanto homem e enquanto ser humano. E um Presidente de Câmara que o foi tantos anos, é de estranhar aquilo que foi uma promessa da CDU há uns anos atrás e do Presidente Carlos Coutinho, que pretendia homenagear o professor António José Ganhão. E talvez fizesse sentido. Foi Presidente de Câmara há tantos anos, depois que os autarcas... essa homenagem irá avançar em tempo oportuno, irá avançar, mas nós temos que registar, poderá avançar, mas é preciso registar, se calhar já devia ter avançado. O que me dá a ideia é que os próprios camaradas do professor António José Ganhão, com Carlos Coutinho à cabeça, que foi seu vice-presidente, tiveram vergonha de fazer esse reconhecimento público com medo que alguma coisa pudesse correr mal no Tribunal. E eu acho que isto é digno de registro, mas quero aqui... Vamos ouvir também o Pedro sobre esta... Quero só terminar para dizer que houve absolvições, houve condenações, estão a correr recursos, enfim, o Estado de Direito está a funcionar. Portanto, aguardaremos para ver as conclusões. Pedro, relativamente a esta matéria, o Pedro, em reunião de Câmara, levantou esta questão relacionada também com o Miguel Cardia. Qual é o ponto de vista do PS relativamente a esta matéria? Bom, nós durante muito tempo, até que houvesse uma decisão, sempre dissemos com recato à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Depois da sentença proferida, continuamos a ser cautelosos na nossa análise e observação, que não é semelhante, não é igual à dos meus colegas e dos partidos que são diferentes do PS, porque de facto há uma coisa que ficou provada, que é isso que nos importa. Não está em causa as pessoas a quem eu desejo muita sorte na sua vida pessoal. O que está aqui em causa é uma gestão CDU que nos venderam ser inabalável em termos de transparência, de seriedade, de imparcialidade, de isenção. Isso de facto ficou provado pelo Tribunal, que, havendo prevaricação, pelo menos essa isenção e essa imparcialidade não existiu para o Tribunal. E daí não podemos aqui estar a ignorar aquilo que são os factos e aquilo que é o respeito que nos é devido
também ao Estado de Direito Democrático e às decisões dos senhores juízes, neste caso, maioritariamente juízes, que, a meu ver, da leitura que fiz do acórdão, foram bastante sensatos, ponderados, só quiseram efetivamente condenar aquilo que, no entender deles, estava ao alcance de ser provado. E aquilo que fica provado também é que não havia provas, e isso é dito no acórdão, absolutas, nem certezas a 100% de que houve corrupção. E não está aqui em causa este ou aquele ou outro. Isto em termos gerais. O que os senhores juízes dizem é que poderá ou não ter havido. O que não se pode é dizer que há provas que o comprovam. É uma coisa ligeiramente diferente de uma análise muito simplista que aqui se ouve, mas que de facto, quando se lê o acórdão, não reflete aquilo que foi o pensamento dos factos e o pensamento sobre as provas e aquilo que foi a tese veiculada pelos juízes. Se eles têm razão ou não nesta análise que, a meu ver, fizeram, vamos ver se a relação confirma ou não. Agora, até lá, cautela, não dizer que não se passou nada, que isto é uma injustiça, porque nós não podemos fazer é aquilo que o Sr. Presidente da Câmara fez, que é enaltecer a justiça, no mesmo caso, para um ex-funcionário da Câmara, que foi absolvido, e depois dizer que a justiça foi cruel, injusta com os outros arguidos. Isso é que eu não consigo perceber como é que se pode dizer uma coisa e a sua coisa diferente perante o mesmo caso. E, portanto, tento sempre, também posso me enganar, mas é um princípio que tenho de ser justo, imparcial, correto nas minhas análises, e também não é a amizade e a simpatia que tenho, sobretudo pelo comandante Miguel Cardia, nem a cordialidade que tenho hoje com o professor António José Gagnão, com o Sr. Daniel e demais arguidos, que me faz cegar o meu pensamento e a minha leitura dos acontecimentos. Hélio, 2 segundos relativamente a esta matéria. 2 segundos não me chegam, mas vou procurar ser muito breve, mas quero primeiro registar, depois das intervenções dos colegas vereadores, registar o tom e a forma como o fizeram, porque, direto ou indiretamente, de forma mais ou menos veemente, participaram na condenação na praça pública. Isso é completamente ultrajante e falso. Algumas atas da reunião de Câmara mostrarão isso, e eu disse mais ou menos veemente. Da minha parte, o senhor não pode dizer. Mais ou menos diretamente. E, portanto, agora estão muito mais escondidos, dizendo à justiça o que é da justiça, naturalmente, depois dos resultados. Quais resultados? Depois da sentença e naturalmente, o recurso que vai apurar a verdade, como disse há pouco. Relativamente à questão da homenagem, portanto, não é nada como o vereador Ricardo Oliveira disse, e ele sabe perfeitamente que não é. Aliás, o Presidente da Câmara atual já esclareceu N vezes essa situação. Independentemente de qual fosse a sentença em tribunal, todos reconhecemos no António José Gagnão uma figura maior deste município, uma grande referência, se não a maior, deste município, com um contributo extraordinário para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E todos reconhecemos também, enquanto homem, ser um homem sério, e isso não deixa nenhuma margem de dúvida, independentemente de qual fosse a decisão do Tribunal. Agora, o que o atual Presidente da Câmara já explicou, que, pensando na pessoa do António José Gagnão, tomou a decisão de não fazer a justa homenagem de uma forma precipitada, mas depois deste assunto estar resolvido, e depende também da aceitação, naturalmente, do António José Gagnão para efeito. Exatamente. Agora, todos sabemos que a ideia do atual Presidente da Câmara foi... não quer, de facto, ele se calhar não quer. Acho que ele se tem sentido muito abandonado. Depois de toda... Isso é o que o senhor diz. Depois de toda esta situação resolvida, naturalmente, que teria outro peso a homenagem justíssima
que deverá ser feita como é natural. Bom, vamos avançar para o último tema, que não chegámos a falar no último programa, e a ver se da parte do Hélio também há alguma novidade. Vamos ter que avançar. Não, mas tenho que dizer, quando chegar a sua vez, respondo uma frasinha sobre isto, da minha muito parte rápido. e da Ricardo, parte do PSD, temos que avançar. de ninguém houve uma condenação pública, conforme aqui foi dito pelo vereador Hélio. Eu disse mais ou menos veemente, de forma direta ou indireta. Para a questão da parte do PS, relativamente ao comandante Cardia e ao ex-presidente, também não. É bom que fique claro. Muito bem, vamos avançar para o tema que não deu, portanto, não chegámos a falar no último programa, e vamos tentar fazê-lo dentro do tempo, que tem a ver com a ordem do Ministério da Educação ou da DGEST, penso que terá sido mesmo do Ministério, que tem a ver com o facto dos alunos não poderem desempenhar as aulas de Educação Física por causa das deslocações, da falta de funcionários, etc. Perguntar para já ao Hélio qual é o ponto de situação, como é que se resolveu esta questão, se os alunos já têm Educação Física ou não, e como é que a comunidade está a encarar esta situação. Ainda não tem Educação Física, ainda não se resolveu esta questão, não se resolveu na Escola do Arte no agrupamento de escolas de Benavente, como não se resolveu noutros agrupamentos do país, porque esta medida não afetou só esta escola em Benavente. Eu quero primeiro dizer que os municípios têm competências e atribuições, a Administração Central tem competências e atribuições, e ambos têm que, naturalmente, zelar pela melhor decisão relativamente a essas competências e atribuições que têm. E, portanto, esta é uma responsabilidade do Ministério, da Administração Central, não é uma responsabilidade das câmaras municipais, e a senhora Secretária de Estado, após a visitar a Benavente, para salvar a sua pele, entre aspas, no caso de acontecer algum incidente, resolveu fazer esta circular, porque assim desresponsabiliza-se de tudo. Nós pensamos que, ao invés, o que ela deveria ter feito era criar as condições para que aqueles meninos tivessem a educação física e tivessem o acesso às piscinas e aos pavilhões municipais. Não o fez desta forma, até porque, se calhar, pensando que mais tarde ou mais cedo estas competências vão passar para os municípios, e, portanto, até lá salvaguardar-se de algum acidente. Agora, é assim, não há registros de nenhuns incidentes. As crianças que se deslocam para as piscinas ou para os pavilhões também se deslocam para outros sítios. Estamos a falar, é a posição do agrupamento de escolas e, portanto, que nós, naturalmente, respeitamos, como é óbvio. A escola do Porto Alto tem um pavilhão nas imediações da escola, o mesmo acontece com a escola secundária. Em Samora Correia, praticamente, não é? Só na escola do Alto de Lopes não está servida de um pavilhão nas imediações, porque é uma escola também já mais antiga, com mais anos. Agora, cumpria ao Ministério Público resolver essa situação e não, como a senhora Ministra fez, descartar-se destas responsabilidades. Cumpria ao Ministério admitir gente suficiente para poder dar a resposta efetiva, porque não faz nenhum sentido que estes alunos não tenham a prática da educação física. Antes de ouvir o Ricardo, vou passar primeiro para o Pedro Pereira, porque o Pedro também referiu que, entre aspas, seria o pai da vinda da Secretária de Estado, da ida da Secretária de Estado até à escola, e que foi possível desbloquear algumas questões com a vinda da Secretária de Estado, mas o que é certo também é que os alunos não têm estas aulas. Não sei qual é o comentário do Pedro relativamente a esta questão dos alunos não terem aulas por causa destas ordens da tutela. Bom, em primeiro lugar, dizer que essa designação de pai foi um rótulo colocado pelo jornal O Mirante, que desta vez até teve... Mas não vamos avançar por aí, Pedro. Não, foi simpático para comigo nessa situação. Embora eu tenha dito, logo a seguir a esse rótulo que colocaram, que os pais são, se é que há pais, existem vários. Existe a ASAS, que é uma associação de amigos de Samora Correia, que teve um trabalho grande na recolha de assinaturas para entregar na DGEST. A população, inclusivamente eu, que também assinei esse abaixo-assinado.
Agora, também não posso esconder a verdade dos factos. Mas quando nós convidamos, que tinha sido o Partido Socialista. E foi, não há a decisão política, o convite à secretária, de Estado é feito por nossa iniciativa, onde, através da minha pessoa, nas funções que me compete desempenhar positivamente, falei com a senhora secretária de Estado e falei com os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém do PS e em articulação com os diretores dos agrupamentos de escolas de Samora e de Benavente. Mas, Pedro, o PS concorda ou não com esta ordem da secretária de Estado? Também o contributo das nossas professoras e eleitas Maria Leonor e Célia Semiano, quer em Samora, quer em Benavente. Num trabalho de equipa conseguimos agendar e articular esta visita. E a visita correu bem e teve sucesso porque tivemos a felicidade de ter uma governante, a nosso ver, séria e honesta, que na reunião disse aquilo que podia e aquilo que não podia resolver. E disse que na escola EB 23 Duarte Lopes, em Benavente, poderia resolver o problema da pintura e da substituição da cobertura em amianto, e disse que, eventualmente, no espaço exterior, podia estudar uma possibilidade de fazer uma cobertura também. Estranhamente ou não, porque, enfim, não vale, nem tudo está ao alcance dos olhos de todos, é preciso às vezes estar por dentro nos bastidores da vida política para perceber que, de facto, existem aqui areias e pedras na engrenagem que são colocadas por interesses corporativistas, que eu percebo. Mas Pedro, o PS concorda como não, Presidente de Câmara não possa dizer isto, mas eu como vereador da oposição... Mas o PS concorda ou não que os alunos não tenham aulas de educação física por uma ordem do Claro que não, acho essa decisão, direi, excessiva, penalizadora para os jovens. São jovens, estamos a falar, e não se pode tomar decisões destas, que têm um conteúdo político, não é? Porque é uma decisão de um agrupamento de escolas, mas é, de certa forma, uma retaliação contra o Governo e contra esta Secretária de Estado, que foi ali de boa vontade para ajudar naquilo que era possível. Eu não consigo perceber como é que, depois desta disponibilidade e medidas anunciadas, se toma uma posição chamando a RTP3 num protesto. Isso só pode ser entendido como uma ação encapotada de política partidária ocultada aos olhos da população. Qual seria a solução, a seu ver, do agrupamento de escolas, perante uma ordem do Ministério? Samora Correia encontrou soluções. Dir-me-ão que o pavilhão, as piscinas são mais próximas, é um facto. Mas entre a disponibilidade que existe dos operativos da escola e, sobretudo, entre aquilo que é o pensamento dos pais sobre esta matéria, se devem ou não assumir a responsabilidade de permitir que os seus filhos se desloquem sozinhos para o pavilhão e para as piscinas, aliás, que sempre aconteceu, não é? É estranho que de um momento para o outro, numa medida que já existia, mas que agora foi rebuscada e reanunciada ou reavisada na memória do agrupamento de escolas de vários municípios e escolas deste país, se toma uma decisão que nunca se tomou. E, portanto, só vejo isto como um protesto eleitoralista à beira de europeias e de legislativas, que não, obviamente, do PS, que tentou, com muito gosto, resolver. Mas há ou não uma desresponsabilização? Da minha parte e da parte do Partido Socialista, consciência absolutamente tranquila, aconteça o que acontecer, fizemos o nosso melhor. A partir daqui, esperemos que se entendam. Aliás, acho que deviam ter, antes do protesto, tentado e esperado por uma reunião com a DGEST e com a senhora Secretária de Estado, que acho que não merecia, de facto, esta retaliação, essa sim, violenta, mas não apenas para aquilo que foi a disponibilidade do Governo. Foi violenta, sobretudo, e está a ser
para os jovens que não merecem que esta decisão tenha sido tão radical e tão extremada. Vamos ouvir também o Ricardo. Acho que é preciso bom senso aqui sim e ponderação nestas Ficou questões. também patente a visão do Pedro. Ricardo Oliveira, relativamente a esta questão que também foi levantada pelo PSD em algumas reuniões. Certo. É uma questão que nos preocupa muito. E eu duvido muito, sempre, de um governo que atua sob influência dos autarcas do seu partido. Não quero acreditar. Não é bem o termo. Não quero acreditar que um membro do governo vem a um determinado município só porque um vereador do Partido Socialista o chama. Enfim, quer-me parecer que o governo terá a obrigação, é o governo da nação, não é? De Portugal, de tratar todos os municípios por igual e todas as forças políticas. Isto para dizer que, de facto, me parece que, e já o disse em reunião de Câmara, que esta determinação da senhora Secretária de Estado, no fundo, sob uma lei que já existe há muitos anos, mas onde sempre prevaleceu o bom senso, que esta sua decisão visa tão só desresponsabilizar-se de algum acidente, bem, qualquer dia algum miúdo acontece alguma coisa e é a cabeça da senhora Secretária de Estado ou do Ministro da Educação. A visão do Hélio. Aliás, esta visão eu acho que até a dei em primeiro lugar porque é mesmo isto que acontece. Então é o pai também da ideia. Não, eu não quero ser o pai da ideia. São mais os pais do protesto. A CDU e o PSD são os pais do protesto. Não me ser o pai deste protesto, porque acho que neste caso concreto a comunidade escolar, nomeadamente as famílias, têm toda a razão do seu lado. Se não, vejamos. As crianças da freguesia de Benavente vão a pé para a escola. Portanto, vão da sua casa todos os dias, às 8 da manhã, vão a pé para a escola Duarte Lopes. Ou vão a pé, algumas. Muitas que os pais agora deixam de carro à porta da escola. Mas podem ir a pé. Toda a vida se foi a pé para a escola. As crianças que vêm das aldeias, que vêm de Santo Estevão, que vêm da Barrosa, de Foz da Charneca, vêm de autocarro, sozinhas. Não trazem ninguém a acompanhar. Portanto, aqui sempre imperou o bom senso. E o bom senso dizia que, de uma maneira ou de outra, os alunos, sempre em grupo ou mais individualmente, sempre souberam dirigir-se para o pavilhão da Casa do Povo ou para as piscinas municipais, com total concordância dos pais. Eu admito que alguns possam não concordar com isso, mas são muito poucos. Aliás, isto causou uma perturbação tão grande na comunidade que os próprios pais se uniram como nunca possivelmente se havia visto. O que não aconteceu no governo do PSD, onde isto sempre aconteceu. É o que é estranho, porque, de facto, com a CDU a governar o município. Que as crianças possam frequentar a piscina municipal e o pavilhão da Casa do Povo, como sempre aconteceu. O que eu não posso compreender é que, neste preciso momento, as crianças estejam a ter aulas de educação física dentro de salas de aulas de Duarte Lopes, no espaço exterior, sem qualquer proteção, esteja a chover, esteja muito sol. Que jovens com 16, 17 anos, que podem sair da escola secundária para ir ao café, não podem andar mais uns metros para ir às piscinas municipais? Via-se contra a ordem da DGEST ou do Ministério? Pois quem está mal neste caso é a senhora Secretária de Estado, porventura quis agradar a alguns autarcas do Partido Socialista que defenderiam, ou até algumas professoras do Partido Socialista que defenderiam esta medida, e não pensou nos danos que isto iria causar a toda a comunidade educativa. O diretor do agrupamento devia contrariar esta ordem? Se fosse eu a decidir, essa ordem nunca teria sido dada. Prevaleceria sempre o bom senso, como até aqui. Ou daria essa ordem quando o meu governo criasse condições para que as crianças pudessem ser acompanhadas. Porque depois o governo também se apressou a dizer que ia contratar centenas e centenas de assistentes operacionais e esse concurso não passou apenas de um anúncio. Parece que está agora, passado semanas, para sair qualquer coisa da gaveta, mas mantém-se. E digo-lhe mais uma coisa. É que se eu fosse presidente da Câmara Municipal, a Escola Duarte Lopes já tinha um pavilhão a ser construído lá dentro, que foi uma proposta que nós fizemos no nosso manifesto eleitoral. O Sr. Presidente da Câmara diz que também já fez, mas está com um bocadinho de falta de proatividade. Eu pagaria com o orçamento municipal
independentemente do espaço ser uma responsabilidade do Ministério, eu construiria, como é justo e como é necessário, um pavilhão dentro do espaço da Escola Duarte Lopes. Vamos terminar com o Hélio, 5 segundos. Numa frase, depois de ouvir tudo, direi: do falar ao fazer vai uma grande distância. Vai muita distância. O PS resolveu e está a tentar resolver o que é possível. Aquilo que nos governos... Deixa-me só concluir. Mas só dizer, o senhor teria que concordar que neste caso foi precipitado. Pedi 5 segundos. No tempo do governo do PSD, com a mesma gestão camarária esse CDU, tempo já lá vai. Isto já existia, mas nunca houve nenhum protesto. E não havia pinturas, não havia telhados substituídos, as crianças não eram acompanhadas. Vamos terminar. É isto que, aos olhos, às vezes, da população, não é visível. De facto, do vereador Hélio Justino, 10 segundos. De facto, do dizer ao fazer, vai uma grande diferença. Veja-se que outra das medidas anunciadas pela senhora Secretária de Estado foi a retirada da cobertura em fibrocimento. Por causa do amianto, foi promovido para as férias da Páscoa. Não, isso foi o jornal que disse que era para as férias da Páscoa. Não vamos entrar por essa. O caderno de encargos está feito, o caderno de encargos está feito. Vamos aguardar. Já não vai ser Vamos aguardar. Isso foi uma notícia de um jornal que não corresponde à verdade. Dois breves comentários relativamente às intervenções dos dois colegas de painel. Começo pela intervenção do vereador Ricardo Oliveira, que fazia um pavilhão na escola. Naturalmente que soa bem às pessoas que estão envolvidas neste problema, aos pais, ouvir este tipo de declarações. Agora, eu quero dizer que a Câmara Municipal sempre se preocupou com estas questões, e os exemplos que existem são o pavilhão do Porto Alto, que foi construído numa conjugação de esforços entre a Câmara Municipal e o Ministério. O pavilhão da Escola Secundária de Benavente, exatamente a mesma coisa, serve a escola e a comunidade, e também o pavilhão ginódesportivo de Samora Correia, que foi construído pela Câmara Municipal e está ao serviço, bem como as piscinas municipais, ao serviço da comunidade escolar de forma gratuita. E apoios estatais. Dizer, a escola de forma gratuita. A Câmara não é a autora exclusiva dessas obras. Eu não interrompi os senhores, mas devia explicar. Os governos e os fundos comunitários ajudaram. Tão longe então do pavilhão da Casa do Povo? Ou porque é que fizeram as piscinas municipais tão longe das escolas? O senhor deve questionar o Ministério, porque quem construiu a Escola Duarte Lopes naturalmente foi o Ministério. Porque essa é uma competência. E quem é que construiu a piscina foi a Câmara Municipal. Porque é que não a fez junto à Escola Duarte Lopes? Mas com dinheiros dos fundos comunitários e do Estado da Escola Secundária. Os governos que apoiaram os programas. Fazia porque soube bem. Não é porque soube bem, é porque fazia mesmo. Fazia mesmo. Relativamente à intervenção... Vamos pôr água na fervura que o debate está a acabar. Pedro Pereira, quero só dizer que acho de facto impressionante que legitime a posição da senhora Secretária de Estado, que se desresponsabilizou completamente com esta circular, e depois condena o agrupamento de escolas por naturalmente também não querer assumir uma responsabilidade. Aqui só havia uma solução. O diretor das listas da CDU do agrupamento de escolas, que é das listas do seu partido. Aqui só havia uma solução, que era ou a senhora Secretária de Estado deixava tudo como estava, porque não existiu até ao momento nenhum problema em anos e anos e anos e anos e anos, não é? Ou então, tomando aquela posição, automaticamente devia tomar outra, que era contratar os auxiliares em número suficiente para que as crianças e jovens continuassem a ter a prática. Percebeu-se bem o incómodo quando o PS positivamente tenta resolver os problemas do município. Nem positivamente nós podemos participar. É impressionante. Regressamos na próxima semana com mais um checkmate a partir das 11 da manhã em 91.4 e pelo meio-dia no canal U, 258 da Mel e 245 da Nós. Regressamos para a semana no município de Vila Franca de Xira. Bom dia.